Caros amigos, eu sou o professor Valério Mazzuoli e eu venho aqui comentar o edital do concurso para defensor público, a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Um edital enorme, um edital lindo de direitos humanos, muito grande mesmo, que abrange praticamente todo o programa do direito internacional de direitos humanos. Eu, particularmente, fico muito feliz em ver um edital tão completo como esse, o que mostra o empenho de proteção dos direitos humanos da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. O edital começa, naqueles temas clássicos da origem, sentido, evolução histórica dos direitos humanos, que tratamos com afinco lá no nosso curso de Direitos Humanos da editora Método, que vocês conhecem, passando então pelos fundamentos filosóficos dos direitos humanos e entrando então no chamado Direito Internacional dos Direitos Humanos, que vai ser então a pedra de toque desse edital. E lá vão se estudar as fontes, as classificações, os princípios, características dos direitos humanos, lembrar daquelas gerações de direitos humanos, primeira, segunda, terceira, lembrar que essa geração, esse sistema geracional de proteção é um pouco criticado no direito internacional dos direitos humanos, porque os direitos humanos para nós não se sucedem em geração, mas eles se acumulam, se fortalecem no decorrer do tempo. Lembrar bem dessa dicotomia. O tema sempre lembrado da responsabilidade internacional do Estado por violação de direitos humanos, entender bem as condenações do Brasil perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, todas as ações no sistema interamericano, tanto na comissão quanto já ajuizadas na Corte Interamericana, muito importante. Esse mecanismo, então, de reparação e sanções coletivas e unilaterais também pelos estados. Importante. Tema que sempre está presente nos editais da Defensoria Pública, a vigência e eficácia das normas do direito internacional dos direitos humanos, E aí, lembrar daquela jurisprudência do Supremo que até 2008, lá no recurso extraordinário 466/343 de São Paulo, mudou então o status dos tratados para de nível legal ou de lei ordinária para o nível supralegal. E após isso, 2008, então nesse recurso extraordinário, os tratados que forem aprovados por 3/5 dos votos dos membros de cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos vão ser equivalentes às emendas constitucionais. Então, lembrar bem disso para a prova. Os tratados antes de 2008, com esse marco desse recurso extraordinário, aquele 466/343 de São Paulo, famoso caso da prisão por dívida do depositário infiel, a partir daí, a dicotomia de 5-4 ministros do STF, 9, porque 2 não estavam presentes à sessão, a maioria, seguindo o ministro Gilmar Mendes, colocou os tratados no nível supralegal e 4 ministros, seguindo o ministro Celso de Mello, em nível constitucional. Mas o que importa saber mesmo é que os tratados saíram do chão, eu digo isso no nosso livro, e, portanto, eles são paradigma do controle da convencionalidade das leis, que também é um tema que está sendo recorrente nos concursos públicos. Portanto, esse ponto aí do edital, da posição hierárquica dos tratados de direitos humanos em face da Constituição brasileira e o controle de convencionalidade, é um tema que efetivamente vai ser cobrado nesse certame, porque é o tema que o defensor público, no fundo, ele vai exigir do Poder Judiciário o controle da convencionalidade. Será o defensor que vai exigir do juiz que controle a convencionalidade das leis e que aplique a norma mais benéfica no caso concreto. Outro tema importante, o direito das ações afirmativas, das minorias e grupos vulneráveis, importantíssimo hoje, direitos das mulheres, idosos, crianças, comunidade LGBT, povos indígenas e comunidades tradicionais, direitos humanos dos refugiados, direitos humanos dos consumidores, o tema das minorias. Muito importante, o tema das ações afirmativas, sempre cobrado. Um outro tema que está no edital e que também é de suma importância, os sistemas de proteção da ONU, sistema onusiano, e aí conhecer bastante a Carta das Nações Unidas de 45, a Declaração Universal de 48 e os Pactos de Nova York de 66, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, PIDCP, e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o PIDESC, que formam então essa espinha dorsal do Sistema Global de Proteção, depois os tratados específicos sobre a matéria que o edital cita, e o Sistema Regional Interamericano. Não tem como hoje o defensor público atuar sem conhecer as medidas de proteção que são implementadas perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos e os órgãos de monitoramento do sistema, Comissão Interamericana, Corte Interamericana. Não tem como. Esse tema é de suma importância, porque é o tema que vai, no fundo, mostrar
como o Poder Judiciário interno deve se comportar de acordo com as decisões provenientes do nosso Tribunal Regional de Direitos Humanos, que é a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Em suma, então, o tema das minorias e grupos vulneráveis está permeado nesse edital, mas permeado nesse edital. Então, muito importante também entender, como eu falava, o funcionamento da Comissão e Corte Interamericana, porque hoje é a Corte Interamericana, na verdade, o tribunal que vai resolver esses problemas no nosso continente, e o juiz interno tem que controlar a convencionalidade das leis de acordo com o que diz a Convenção Americana e os Tratados de Direitos Humanos e a interpretação que deles faz a Corte Interamericana. Então, esse edital ele está perfeito no sentido de fazer o candidato compreender todo esse mosaico normativo e todos esses instrumentos internacionais de proteção. Então, essa é a primeira parte do edital, que vai até o item 6. No item 7 do edital, aquelas famosas 100 regras de Brasília, né? Eu atualizei agora o nosso curso de Direitos Humanos e essas 100 regras de Brasília eu explico detalhadamente lá num capítulo chamado Ministério Público, Defensoria Pública e Polícia Judiciária na Proteção de Direitos Humanos. E na parte da Defensoria Pública, que tem um ponto específico, vocês vão estudar lá as 100 regras de Brasília. Como em outros editais também, os Programas Nacionais de Direitos Humanos. Programa Nacional 1, 2 e 3 são o norte da legislação do Estado. É importante vocês imprimirem os Programas Nacionais de Direitos Humanos e compararem um a um, porque esse tema também tem sido recorrente. Olha, muito interessante o tema da mulher. O tema 11, que envolve a Lei Maria da Penha, violência contra a mulher, medidas protetivas às vítimas de violência familiar, atendimento obrigatório de pessoas em situação de violência sexual, está permeado no edital. Permeado no edital. E além das normas de hard law, né? Inclusive Estatuto da Igualdade Racial, crimes resultantes de raça, cor, etc., das ações afirmativas, normas de soft law. Aqui é importante também, tema do idoso, outro tema da minoria, né? Estatuto do Idoso, a Lei 10.741 de 2003, os planos de ação que enfrentam o tema do idoso. O tema do idoso não é um tema muito estudado no direito internacional, porque se entende que o idoso se encaixa nos tratados, são pouquíssimas normas, tem que fazer esse casamento entre Constituição e normas internacionais, e também as pessoas em situação de rua. Sem falsa modéstia, o único livro que tem o tema das pessoas em situação de rua é o nosso curso de Direitos Humanos da Editora Método. Não tem outra obra no Brasil sobre esse tema e perceba, o edital da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul está atualizado com esse tema, que é triste, porque essas pessoas são discriminadas e elas vivem à margem da sociedade, e o defensor público tem que atuar nas pessoas em situação de rua. Idosos, outro tema específico, gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, transgêneros e intersex, a comunidade LGBTI, muito importante, as normas internacionais. No livro eu cito os casos internacionais emblemáticos, tanto do sistema da ONU quanto do sistema regional de proteção da comunidade LGBT, e sem terras, migrantes e refugiados e combate à tortura. Tudo na nossa obra. Em suma, vejam que edital completo, para direitos humanos. Desejo que você logre êxito no seu sucesso profissional, desejo que você seja um defensor público no Rio Grande do Sul e aplique todo esse conhecimento que você está adquirindo no estudo para esse certame. De coração, eu acho que esse é um dos melhores editais de direitos humanos, sem sombra de dúvida, o mais completo deles. Meus parabéns aqui à Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul e parabéns a você que será o futuro aprovado. Bons estudos e até a próxima.